E tivemos o primeiro voto no processo que julga a possível inegibilidade do presidente Bolsonaro. O primeiro voto foi do relator Benedito Gonçalves, o mesmo que tem vídeo onde o Lula dá tapinha no rosto dele, mostrando uma grande intimidade, o mesmo que no dia da diplomação de Lula falou para o ministro Alexandre de Moraes sem saber que o microfone dele estava sendo captado e usou a seguinte frase: missão dada é missão cumprida. Esse mesmo deu o primeiro voto e votou sim pela inegibilidade do presidente Bolsonaro, onde ele disse que a argumentação fraca dele é que houve abuso de poder por parte do presidente Bolsonaro ao se reunir com embaixadores e dar a opinião dele com relação ao processo eleitoral no Brasil, falando sobre as urnas eletrônicas. E ele votou pela inegibilidade do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro fez um vídeo falando sobre Carlos Lupe, que é o responsável pelo pedido de inegibilidade do presidente Bolsonaro, alegando essa conversa com os embaixadores. O mesmo Carlos Lupe tem vídeo dele onde ele fala exatamente o que o presidente Bolsonaro falou sobre a falta de transparência do processo eleitoral e falando sobre as urnas. E o presidente Bolsonaro botou esse vídeo, falou sobre isso, colocou o vídeo onde o próprio Carlos Lupe fala sobre as urnas. Ou seja, esse desgoverno atual é movido por vingança. Isso não é novidade para ninguém, que agora vão querer tornar Bolsonaro inelegível. Isso não é novidade. Estão querendo demonizar a imagem do presidente Bolsonaro, né, para querer criar uma narrativa, né, frases do próprio Lula, para querer demonizar a imagem do presidente Bolsonaro. Só que não cola. O povo não cai nessa narrativa. O povo não engole essas mentiras que são levantadas, né? E claramente é uma perseguição política. Fica com o vídeo do presidente na sequência e deixa o seu comentário. No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu o seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer: a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo: a possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar. Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazê-lo. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através do nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera.